Queria que você falasse um pouquinho mais desse seu trabalho, do seu trabalho como roteirista da Malhação. Cara, foi meio por acaso, assim, eu me formei em publicidade, né, mas, assim, texto, né, palavra sempre foi a minha, então, eu componho também, né, tem músicas dos Crash que são minhas, eu ajudava o Gabriel a compor também, eu tirava 10 em redação no colégio, assim, então, tipo, então eu levava jeito pra escrever, assim, né, sempre gostei de escrever. E eu virei roteirista meio por acaso, assim, foi um projeto da Rosane, pô, a Rosane Schwartzman é a minha grande mentora nesse caminho, assim. Ela tinha um projeto na internet que chamava Desenrola, que não é o filme, era um projeto de uma websérie, de outra história, e tinha um personagem nessa websérie que tinha uma banda, estava na faculdade, e os pais não queriam que ele levasse a carreira da banda adiante, mais ou menos o que eu estava vivendo na época também, que eu estava na faculdade, tinha uma banda, só que meus pais sempre me apoiaram, graças a Deus, assim. E aí, através de um amigo em comum, a Rosane queria alguém que pudesse dar umas ideias e tivesse a experiência daquele personagem para ajudar ela a criar algumas histórias para aquele personagem, e esse amigo em comum me apresentou para a Rosane e eu fui ajudar ela a desenvolver esse personagem dessa websérie. E aí, nesse processo, ela começou a me colocar para escrever algumas cenas, eu comecei a aprender o ofício de roteirista nesse processo. Acho que eu levei jeito, né? Acho que ela gostou, e aí depois ela escreveu o filme Desenrola. E aí ela me chamou para escrever o filme Desenrola com ela também como roteirista. Aí, nesse caminho, eu fui fazendo alguns cursos, né, para aprender, lendo alguns livros também. Depois disso, ela foi chamada para escrever Malhação e me chamou para Malhação também, 2 vezes. Então, como eu falei, a Rosane foi a minha grande mentora nesse processo todo. E foi assim que eu virei roteirista, cara. Fiz alguns cursos, li alguns livros, tive essas experiências na Rede Globo, fiz alguns projetos fora também, assim, que o pessoal não sabe, mas algumas premiações, alguns vídeos, alguns freelas, né, assim, mas eu acho que as coisas que as pessoas mais sabem, assim, foram essas 2 Malhações e o filme Desenrola. E hoje em dia eu sou roteirista, cara. Trabalho como freela, faço alguns jobs, assim, de premiação, de evento corporativo, vídeos de essa galera que tá no YouTube, às vezes precisa de um roteirista para fazer alguns vídeos, assim. Eu sou freela, mandem jobs aí, ó, me procurem, tá? E é isso aí, foi assim que eu comecei, meio por acaso, mas uma coisa que tem a ver comigo, assim, porque eu sempre fui da área, né, de humanas, sempre fui esse cara criativo, sempre gostei de escrever, e aí eu comecei a atuar como roteirista em paralelo à banda na época, assim, né? Como a banda não dava esse retorno financeiro que a gente gostaria, mais pro final do escracho, cada um tava já fazendo algumas coisas também para conseguir pagar as contas, né? Então a Dedé já era apresentadora, o Caio já era editor de vídeo, eu já tava virando roteirista, e aí quando a banda parou, eu continuei sendo roteirista, até hoje sou roteirista.